Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Milanese, professor do curso de Engenharia de Energia do, do campus Araranguá, e a convite da professora Carla Daquino, eu preparei aqui um pequeno vídeo, uma introdução às chamadas ciências térmicas, que é a minha área de atuação. Eu tenho graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica, e a gente vai ver que essas alturas vocês já sabem, né, que o curso de Engenharia de Energia é um curso multidisciplinar que engloba várias formações, desde engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, a parte de geologia, a parte de recursos naturais, sustentabilidade. Então, o nosso corpo docente, né, nosso conjunto de professores é bastante multidisciplinar, em com atuação em áreas bastante variadas, e então eu vou falar um pouquinho sobre essa pequena área dentro do curso de vocês chamada ciências térmicas. O que são as ciências térmicas? Bom, no currículo de vocês, as ciências térmicas é vista através de várias disciplinas: termodinâmica 1, termodinâmica 2 com o professor Rogério, mecânica dos fluidos comigo, transferência de calor e massa 1 comigo, transferência de calor e massa 2 com a professora Elise, sistemas térmicos com o professor Tiago, refrigeração e ar-condicionado com a professora Elise também. Tem também energia nas edificações com a professora Elise. Então são 7, 8 disciplinas que vocês verão no nosso curso, no curso de vocês, né? E elas dizem parte das chamadas ciências térmicas. Térmica tem a ver com calor, né? Uma termodinâmica, calor, sistemas térmicos, tudo que envolve calor e temperatura, tá, pessoal? Eu costumo dizer que as ciências térmicas falou em calor e temperatura, falou em ciências térmicas, certo? Então vocês vão ver várias disciplinas do curso, como eu falei, acho que são 8 disciplinas ao todo, e é uma área que tradicionalmente é lá da engenharia mecânica e química. Tradicionalmente quem trabalha com isso são os engenheiros mecânicos e químicos. E agora, com o advento da engenharia de energia, o curso de vocês, né, que é um curso relativamente novo, o engenheiro de energia também passa a atuar nessa área. Então, vamos falar um pouquinho de história. O que é essa ciências térmicas? Para que ela foi criada? Como vocês sabem, no século XIX, né, teve um evento muito importante na história da humanidade, que foi a chamada Revolução Industrial. Então, antes da Revolução Industrial, o trabalho era feito de forma manual, né, usando a força humana, de preferência de escravos, né, e também tração animal, né, força de animais, por exemplo, o transporte através de bois e cavalos, etc. Era raro quem tinha à disposição uma cachoeira, por exemplo, para realizar trabalho. Lembrando que trabalho é movimento, né? Trabalho é movimento. Então, os moinhos de vento, muito raros. Alguns países, como a Holanda, foram os primeiros a desenvolver esses moinhos de vento, usar o recurso da natureza, por exemplo, o vento, para realizar um trabalho. Que trabalho é esse? Moer os grãos, certo? Ou então uma cachoeira, mover uma roda d'água. Não é todo mundo que tinha no quintal de sua indústria, né, da sua casa, uma cachoeira disponível para movimentar uma roda e gerar trabalho. Então, o que aconteceu na Revolução Industrial? Foi desenvolvido o chamado motor térmico. Motor térmico. Aqui tem a primeira menção à palavra térmica aqui, ó, certo? O motor térmico é um dispositivo que transforma calor, que é uma fonte, uma forma de energia simples de se obter, só que ela é dita não nobre. Por quê? Eu posso tocar fogo em qualquer coisa que tenha carbono e hidrogênio, né? Gerar calor, alta temperatura, fogo, gases, etc. Mas o que eu quero mesmo é realizar trabalho, levantar um peso, movimentar um moinho, movimentar uma locomotiva, movimentar uma bomba, que até então só tração animal podia ser feito isso. Seja
o animal humano ou animais, né? Cavalos e bois, etc. Então o pessoal trabalhou, o pioneiro nessa área que conseguiu fazer um motor térmico funcional, que funcionasse de maneira intermitente, sem dar problemas, foi o nosso amigo James Watt. Hoje a unidade de potência, né? Potência é trabalho por unidade de segundo, por unidade de tempo. A unidade é o watt. A lâmpada de 10 watts, 15 watts, a potência daquele equipamento é 1500 watts. Em homenagem ao James Watt, o que ele fez? Ele fez o primeiro motor térmico funcional. Então, podia botar fogo no carvão. Ele vendeu centenas dessas máquinas, tá, pessoal? Ele não só inventou no sentido de criar, como ele comercializou e ficou muito famoso. Ganhou dinheiro, fortuna, fama. James Watt, ele pegou carvão, tocou fogo. Esse calor ele usou para evaporar a água pressurizada. Isso aqui é uma tampa fechada, então esse vapor está em alta pressão. Esse vapor em alta pressão movimenta um pistão, lembra do conjunto pistão-cilindro? E esse pistão vai movimentar uma roda. E essa roda eu posso usar para girar a roda da locomotiva, a roda da hélice do navio, uma indústria. Então agora eu não precisava ter mais uma cachoeira perto de casa, não precisava mais ter um moinho de vento para tocar a minha indústria. Eu simplesmente comprava carvão, comprava uma máquina do James Watt e essa máquina transformava o calor vindo de qualquer coisa, lixo queimado, é energia, né, na forma de calor, e eu transformo isso em trabalho, que é uma forma de energia nobre, movimentando uma roda, ou mais recentemente, na época do James Watt ainda não tinha, eu posso botar um gerador elétrico conectado a essa roda e através eu transformo o calor em eletricidade, tá certo? Lembrando que eletricidade também é uma forma de trabalho. Então, uma nobre que é a eletricidade, roda de uma fonte de energia não, digamos, calor, tá certo? Então isso representou totalmente a humanidade, tá? O pessoal fala muito da Revolução Industrial, o quanto foi importante, mas ninguém fala sobre, pouco se fala, né? Desmerecidamente, o motor térmico, na verdade, foi um motor térmico que possibilitou a industrial. Isso não se fala, né? Mas na verdade a gente só tem fábricas, indústrias, etc. E o estilo de vida que temos hoje graças, graças ao trabalho de muitos, né? Mas nosso amigo James Watt foi o primeiro, digamos assim, que começou a comercializar esse tipo de indústria. Então, se eu quisesse ter uma indústria, eu comprava um motor térmico do James Watt e montava uma indústria. Como que é feito hoje em dia? Em centrais termoelétricas, ou, no caso de automóveis, motores de combustão interna. Então agora não vale mais a pena, se eu tenho uma indústria, eu ter um motor térmico gerando eletricidade para mim mesmo. Eu compro essa eletricidade da rede, né, das concessionárias, aqui em Santa Catarina, a Celesc, por exemplo, e a Celesc tem, entre outros tipos de usinas, a usina termoelétrica, que é basicamente a mesma coisa, só que trabalha com turbinas. Ó. Então tem um reservatório de água que eu vou aquecer, esse vapor vai tocar uma turbina, turbina é como se fosse várias pás de hélice, né? Rotores um atrás do outro. A termoelétrica moderna não usa mais pistão, usa turbinas, e essa turbina vai tocar um gerador que vai jogar isso para a rede, tá certo? Então, uma vista externa, se vocês estiverem transitando pela BR-101 no município de Capivari de Baixo, aqui no sul de Santa Catarina, vocês vão enxergar algo parecido com isso. É uma usina termoelétrica, chaminés muito altas, que são responsáveis por expelir os gases da queima do carvão. Carvão produzido aqui na nossa região sul, também na região de Criciúma, certo? Então, se eu tenho uma indústria, eu vou comprar eletricidade. Agora, se eu tenho um automóvel, o automóvel elétrico ainda hoje representa uma parcela insignificante, né, do total, desde, desde o final do século XIX. Depois da locomotiva, o pessoal já trabalhou no desenvolvimento do motor de automóvel, né, que não queima carvão, queima combustível líquido, mas também funciona com pistões cilíndricos.
muito semelhante ao motor térmico original de James Watt, tá certo? Então, para movimentação, a gente usa o motor de combustão interna para transporte de pessoas e cargas, e para indústrias e residências usa as centrais termoelétricas, digamos assim. Bom, as ciências térmicas, elas foram criadas para explicar como que isso aqui funcionaria de maneira mais eficiente, desde o motor de James Watt. Ciências térmicas é uma ciência, né, criada para explicar esse funcionamento disso daqui. O objetivo original é transformar calor em trabalho. Com o desenvolvimento das ciências térmicas, possibilitou-se o desenvolvimento de outros equipamentos que não eram vislumbrados originalmente, por exemplo, a nossa geladeira. Então, a nossa geladeira, ela retira calor do alimento que está aqui, que está num compartimento frio, e joga esse calor atrás dela, né? Se vocês perceberem, tem uma serpentina, que é um tubo em zigue-zague, tem um fluido de trabalho que está aqui, o que a gente chama de gás refrigerante, que junto com um motor e um compressor fazem com que o calor saia do lugar frio e vai para o lugar quente. A natureza, ela espontaneamente faz o calor ir do lugar quente para o lugar frio, certo? Então, se a xícara de café está mais quente que o ar ambiente, a xícara vai esfriar, ou seja, o calor vai sair da xícara de café e vai para o ambiente. O que se fez com a refrigeração ar-condicionado é o contrário, é fazer o calor ir do lugar frio para o quente. Sai do congelador, vai para a cozinha, ou agora imagina que isso aqui é uma casa, a casa está fria, no verão 25 graus e fora está 35. Então a gente retira o calor de dentro da casa, que está fria, e joga para fora. Isso não é nada trivial, tá? Então são sistemas de refrigeração e ar-condicionado que fazem isso. E o advento da eletrônica também. A gente sabe que todo condutor elétrico, né, a eletrônica é baseada em cima de componentes elétricos. Todo componente elétrico, por efeito Joule, ele esquenta, né, ele gera calor. E esse calor tem que ser eliminado. Então, uma área de atuação também das ciências térmicas é o resfriamento de equipamentos. Costumo dizer que toda máquina esquenta. Toda máquina esquenta. A tarefa do projetista é eliminar esse calor. Mesmo o corpo humano, pessoal, é uma máquina. Ela esquenta. A gente está mais quente que o ambiente. Tá certo? Então, se o calor não sair dessa máquina, essa máquina vai derreter. Mesma coisa o corpo humano. Se eu não retirar o calor do corpo humano, a gente começa a passar mal, né? Certo? A temperatura aumenta e a gente passa mal. Ok? Então, essa foi uma breve apresentação do que a gente trabalha com ciências térmicas, nessas disciplinas todas que eu falei para vocês, essas 7, 8 disciplinas do curso. No final, vocês vão estar analisando esse tipo de equipamento: resfriamento de componente eletrônico, refrigerador, ar-condicionado, centrais termoelétricas, motores de automóveis, tá? São chamadas máquinas térmicas, são máquinas que transformam calor em trabalho ou vice-versa. Vocês vão estudar aqui, a energia existe em várias formas, né? Eu posso transformar de uma para outra, de outra para uma, em processos reversíveis, digamos assim. Tá certo? A professora Carla também pediu para mim falar um pouquinho sobre o meu campo de atuação na área de pesquisa especificamente. Então, eu faço parte de um grupo de pesquisa que trabalha com resfriamento de equipamentos. Então, imagina um computador de vocês que está ligado na tomada, está gerando calor, e esse calor precisa ser dissipado, precisa ser retirado. Você sabe que se o computador esquentar demais, ele tem um sistema de proteção que vai desligar ele, para evitar que esses componentes eletrônicos derretam, né? A CPU principalmente. Tá? Então, técnicas para efetuar esse resfriamento desses componentes. Eu trabalho justamente nessa área. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, eu trabalho com tubos de calor. Minha área de atuação, minha área de pesquisa. Tubos de calor são supercondutores de calor.
Então eu posso usar esses supercondutores de calor, inclusive no notebook de vocês, tem lá tubos de calor lá dentro, que vão retirar o calor que está lá no centro do teclado de vocês. A CPU está mais ou menos debaixo das teclas ali, mais ou menos no centro do computador. E eu tenho que remover esse calor para a lateral, onde está a ventoinha, né? Lembra da ventoinha, aquele ventinho que sai na lateral, o vento quente? Aquele é o calor que está sendo dissipado, está sendo eliminado ah, por efeito Joule dentro dos componentes elétricos. Tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aí e estarei disponível aí para responder questionamentos e a gente vai se ver, tá? Em breve nos veremos ao longo das disciplinas do curso aí. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção e até logo.